Imponente, grandioso, espetacular. É realmente uma coisa que emociona, que arrepia. A extensão da vida de muita gente. É minha segunda casa, né? Como se cuidasse do filho. Um presente para a cidade das Mangueiras. Filho de 40 anos que já deu aos pais muitas alegrias e continua dando. O início da obra data de 1971, mas a inauguração ficou para o dia 4 de março de 1978. O estádio surge como um marco da construção que mudaria para sempre a história do esporte no Pará. Um desejo do governador Alacide Nunes, que queria transformar o local em um grande campo de futebol estadual. Isso porque até então só existiam os clubes de futebol do Paysandu e do Remo, que na visão de Alacide eram apenas uma miniatura do que poderia ser um estádio. Depois de muito pesquisar quem poderia ser o responsável por essa construção, o governador conhece o arquiteto Alcir Meira. Eu fui surpreendido sendo chamado pelo governador, que me perguntou se eu teria condições, se gostaria de projetar o estádio do Pará. Imediatamente disse que sim, lógico, porque eu já estava entrosado dentro do que seria um estádio, já tinha uma ideia exata do que seria necessário. O primeiro nome do local passa a ser Estádio Alacide Nunes, homenagem justa ao idealizador do projeto, depois batizado pela própria população como Mangueirão, apelido carinhoso criado pelo cronista esportivo Moacir Calandrini para o local que tem o formato de uma manga, fruta típica da Amazônia. O Mangueirão hoje se configura como um dos mais imponentes do país, mas até ele chegar a esse tamanho, enfrentou vários problemas. Foi projetado em 1968 com a capacidade para 150 mil pessoas, mas como Belém na época não tinha tantos habitantes, o governador Alacide Nunes decidiu refazer a ideia inicial e diminuir o público para 100 mil. Uma curiosidade é de que quando ele foi inaugurado na década de 70, as obras estavam inacabadas. Todo o processo de construção do estádio durou mais de 30 anos. O estádio, então, foi construído lentamente em função do parco, os recursos que vinham entrando, ingressando, e passou-se várias administrações, começou com o Alacide Nunes, Fernando Guilhom, Aloysio Chaves, Jade Barbalho, e o estádio, cada vez vinha um governo, fazia 2, 3 modos, e começou então a fechar a estrutura do estádio. Quando chegou na administração do Dr. Almir Gabriel, o estádio tinha mais ou menos 2/3 da estrutura já realizada e faltaria só 1/3 para que ele fosse concluído. O jogo de inauguração foi apoteótico. O público transformou a data em uma verdadeira festa. Que foi um jogo entre o selecionado do Pará e o selecionado do Uruguai, foram portões abertos. Então, o público todo foi, primeiro que era a inauguração do primeiro estádio grande no Pará, segundo que era realmente uma atração aquele jogo, e terceiro que era uma grande festa no Pará. Este agrônomo já foi atleta e tem uma íntima relação com o estádio. Foi o primeiro jogador a marcar gols oficiais no campo. Isso vai ficar pro lado da minha vida, tranquilo. Foi dia 3 de março de 78, nesse dia foi Brasil-Uruguai. Eu tive a honra de fazer o primeiro gol aos 9 minutos, depois o Bacuri, depois eu fiz ainda aos 35 por aí do primeiro tempo. Depois o Gabrielzinho fez o quarto gol. Mesquita não está na ativa, mas como é apaixonado por futebol, encontrou um jeito de não se afastar da casa que o consagrou. Hoje é responsável pela conservação do gramado do estádio. Toda vez que entra no Mangueirão, lembra os detalhes do passado. O Mangueirão era, vamos dizer, o bandolão, né? Era um arremedo, né? Do que o estádio bonito como é. Inclusive gramado, arquibancada, tudo. Outro Mangueirão. Um Mangueirão totalmente diferente do atual, né? O gramado era feito com terra preta, hoje em dia com areia. Então nós tínhamos, quando chovia, a gente tinha muita dificuldade em andar, em correr no gramado, porque pesava demais. Em 2000, o estádio passou por uma reforma que lhe deu uma nova configuração. A arquibancada foi concluída e ganhou a pista de atletismo. A reinauguração da casa foi marcada por um repá e desde então passou a se chamar Estádio Olímpico Edgar Proença.
Homenagem ao jornalista, que foi o primeiro locutor esportivo de Belém, em uma época em que o jogo de futebol era apenas um acontecimento social. Meu avô estava à cata de novidades, e novidades ousadas. Ora, primeiro cronista esportivo, primeiro cronista social, fundador da primeira emissora de rádio aqui para o norte, e tinha livre trânsito, tanto no Paysandu como no Clube do Remo. Coisa para poucos, meu avô teve esse grande privilégio, não brigou com nenhum lado. Além de jogos de futebol, o estádio passou a receber competições de atletismo de nível internacional. Por 3 vezes, o público do Grande Prêmio de Atletismo do estádio foi superior a 40 mil pessoas, um recorde de torcedores em eventos atléticos sul-americanos. Diante de uma torcida apaixonada e dedicada aos times do coração, o Mangueirão se consolidou como a casa dos superclássicos paraenses. Os 2 maiores times do estado, Remo e Paysandu, já se enfrentaram 197 vezes no local. A rivalidade dos clubes só aumenta a importância do estádio, que em pouco tempo vai ganhar um filho, o Mangueirinho, um ginásio poliesportivo que fica na área do complexo do Mangueirão. As obras estão 95% concluídas. A capacidade é de aproximadamente 12 mil pessoas sentadas. Cláudia é a representação das inovações na casa. É a diretora do Mangueirão e usa a sensibilidade feminina para cuidar do quase quarentão. Cada dia é um dia aqui, né? Então, é uma água, é um cano, é um desplacamento, é uma tensão muito grande, é uma cadeira que quebra e a gente tem que estar com esse carinho diariamente. E eu acho que eu estou aqui como mulher, né, para ver isso mais carinhosamente. Que as mulheres venham para o campo de futebol, que aqui não é um lugar de briga, de algazarra, nada disso. É um lugar onde tem espetáculo. Mangueirão, a casa da memória do futebol e do atletismo, o símbolo das grandes competições e a alavanca para sonhos audaciosos de milhares de atletas.